Porque a pessoa que vai falar sobre mandamentos bíblicos, ela tem que ler em hebraico, né? Então, de acordo com Levíticos, existe essa questão de falar com mortos, mas para cunhos pessoais, divinatórios também. Se fosse assim, os judeus estavam lascados, porque a primeira coisa que acontece quando o morto morre é conversar e justamente fazer as orações, os brahot em cima dele. Agora, existe o propósito que se faz isso. O propósito de falar com mortos para ganhar dinheiro ou para fins divinatórios é um pouco complicado. Isso eu não faço, né? O nosso oráculo, o nosso meio divinatório não envolve essa questão com mortos, né? São forças cósmicas, são divindades. E a questão também da necromancia nós não praticamos no templo, né? Nós somos uma sociedade esotérica, ocultista e muito séria, diga-se de passagem. Qual o nome dele? William Andrade. William Andrade. Obrigado, William Andrade. É isso. Coloca, troca aqui o Assim. logo. Foram essas? Tem mais um, que é a Nádia Rosane da Cruz Oliveira. Nádia Rosane. Isso. Para mim? Ela gostaria de saber do Vic se ele já ouviu sobre o curso da Halugamash de Teosofia. Ela fala das planícies do tempo e não achou nada de você falando sobre isso. Então, eu não conheço muito o trabalho dessa pessoa. Eu conheço a teosofia da Blavatsky, que foi quem começou com a sociedade teosófica, né? E é nela que eu me apoio, me fundamentalizo. E da Lucilena Galvão também, que acho legal você trazer, uma grande expoente da teosofia. Foi em vários podcasts. A teosofia, para situar o pessoal, né? O que é o ocultismo em si? Isso, ali, belíssimo, porque é uma pergunta tão óbvia mas as que pessoas não sabem. Ocultismo, vamos lá. Então, Muitos vamos lá. falam, mas não sabem Não nem... sabem, As religiões, elas se dividem em duas faces. Exotéricas e esotéricas. Isso desde o começo do mundo, tá? Desde os filósofos e muito além, né? Desde a Babilônia. As religiões exotéricas, elas são feitas para a população. Então a população precisa de um direcionamento espiritual. E é uma população que está trabalhando, é uma população que vive o seu dia a dia de uma maneira automática. Então ela não tem tempo para as grandes verdades. Não são os eruditos. Uma população que precisa só de um discernimento espiritual. Então, para estas pessoas, existem as religiões exotéricas, ou os mistérios, as crenças exotéricas, né? Os mistérios iniciáticos, então a parte esotérica, fica para um público que tem mais capacidade de erudição, que tem mais tempo para estudar, para adquirir essa sabedoria espiritual que não é acessível para todos. Isso desde o começo do mundo. Então o ocultismo tem esse nome não é porque é errado, ou porque é maligno, ou porque é Não é do porque é diabo. oculto no sentido escondido. Não, é oculto porque não é para todos. Entendi. Existem doses de conhecimento que, se você aumenta a dose, na verdade, se você divulga isso de uma maneira aberta, totalmente aberta, pulveriza. Por mais que o Novo Aion existe essa possibilidade das pessoas entenderem mais sobre o ocultismo, se refazerem espiritualmente, não é assim também escancarado. Porque se eu falar mesmo as coisas que eu sei, amanhã ou depois isso aqui vira um caos, porque as pessoas não estão preparadas. Entendi. Então, tem coisas que ficam dentro da Rosa Cruz, da maçonaria, das ordens iniciáticas. E todas as ordens iniciáticas, elas são ecumênicas. Então, por exemplo, no templo, assim como na maçonaria, na Rosa Cruz, na Golden Dawn, na Astron Argento, na UTO, tem pessoas de várias religiões. Então, na maçonaria, por exemplo, nós temos irmãos candomblecistas, budistas, judeus. Tem maçonaria que tem lojas que é mais... O rito adenorinamita, né, por exemplo, ele é mais judaico-cristão. Então, tem pessoas de todas as tradições religiosas nas ordens iniciáticas. No luciferianismo é igual. No ocultismo, em geral, é igual. Então, não é porque você é judeu que você não é bem-vindo no templo. Não, você pode estudar com a gente. Só que você não vai estudar aquilo que você conhece da sua religião. Você vai estudar os mistérios iniciáticos. A parte esotérica, os fundamentos que não são acessíveis para todos. Entendi. Então, basicamente... São sociedades ecumênicas. A questão do ocultismo ou do limitar o quanto todos nós podemos, de repente, sermos expostos a essas informações, é porque, no fundo, corrija-me se eu estiver errado, se de fato... Porque tem que ter meio que, controlar, doutrinar todo mundo. Ou seja, pessoal, a massa aí acredita nisso aqui. Que tá bom. Que tá bom. Se você souber mais do que isso, anarquia. É anarquia. Entendi. Exato. E é assim que tem que acontecer. É assim que funciona com o ser humano. Né? Tem pessoas que estão em diferentes patamares da hierarquia espiritual. Tem pessoas que reencarnaram muito. Eu, por exemplo, eu vim com essa missão desde os meus 7 anos de idade. Eu nunca escapei... Pergunta pra minha esposa tá aí. Eu não tenho noite de farra, de bagunça, de beber, de cair na gandaia. Eu nunca tive isso.
Então, eu já fui desenhado para isso. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm os seus, né, quer viver uma vida comum, uma vida ordinária, e não vão ter acesso a esse conhecimento mais exclusivo, não é porque nós somos malignos ou somos manipuladores do conhecimento, é porque ela não está preparada. Ela não tem que viver isso. Como você enxerga regressão? Você acha que existe essa questão? Não acho que deve ser praticado por todo mundo, por exemplo. Virou uma pandemia esse negócio de projeção astral, de apometria, de regressão, de ayahuasca. Tem gente fazendo pelo telefone. Né? Então, tá virando essas correntes New Age de espiritualidade, ela tá sendo colocada aí para todo mundo como se fosse um grande banquete, cada um pega um pedaço e pega só um fractal. E não é assim que funciona, você tem que ser iniciado. Por exemplo, uma iniciação de um verdadeiro ocultista, ele tem que ser iniciado na Kabbalah judaica, ele tem que ser iniciado nos tantras, tem que ser iniciado no yoga. Ele tem uma série de iniciações em várias religiões. Porque os iluminados, né, a gente chama... Sim, a gente o tem esse entendimento termo. de um todo. Os conhecedores da verdade, os ocultistas, eles não têm religião. Nós temos uma religião de base, familiar, tal, mas nós somos movidos pelos saberes secretos, pelos mistérios iniciáticos, pelos conhecimentos esotéricos, não exotéricos. Então, exotérico vem de ta exos. Os gregos diziam muito esse termo. Aquilo que é para todos. Exos, por isso também exposto. Esotérico é aquilo que está para dentro. Então, são preservados nas ordens iniciáticas. Então, o cristianismo tem uma parte esotérica, que os cristãos não sabem. Né? A Rosa Cruz é que trabalha com isso. O budismo também tem um conhecimento esotérico, iniciático, que qualquer pessoa que é budista não tem. Só os monges de alta hierarquia, lá do Tibete, os lamas, por exemplo, que têm acesso ao Bardo Todol, às técnicas de Tantra. Qualquer outra religiosidade. A religiosidade afro, por exemplo. Então tem a parte do candomblé que é exposta, que todo mundo que vai frequentar uma roça de candomblé pode ver, e tem os conhecimentos que são preservados, os conhecimentos esotéricos. Tudo é assim. Acho que até na Tanato tem coisa que ela vai falar no curso. Sim, em tudo. Em tudo, Sim. entende? Então existem ocultistas de todas as religiosidades. Por isso tem gente que fala assim, mas como que o Vic é judeu? Gente, eu fui iniciado na Kabbalah judaica, na Kimbanda, no Tantra, no Yoga. Aliás, um beijo pro meu mestre do Tantra, né, o Jamprem. Então, pra nós não existe religião, tá? Você pergunta pra um maçom se ele tem religião, ele vai falar que a religião dele é Gadu. É o grande arquiteto. E o resto, ele vai estudando os saberes de várias religiões e compondo o prisma dele. Vocês têm uma coisa muito